A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte do Senhor Deus para a sua vida. Podemos observar que há muitas pessoas que começam bem uma vida com Deus, começam bem no seu trabalho, começam bem na escola, em todos os ângulos, ou então em todas as esferas da vida. As pessoas parecem que quando elas começam com mais ânimo, começam com mais força, começam com mais intensidade, começam com mais disposição. E com o tempo vai passando, as pessoas vão desanimando, vão se enfraquecendo, vão perdendo aquele ânimo e perdendo aquele posicionamento para alcançar um objetivo. Observamos, por exemplo, uma corrida, por exemplo, de maratona. Ontem muitos, quando começa a maratona, saem muitos à frente, com um gás assim acelerado, uma velocidade tremenda, e já outros vão se mantendo devagar, lentamente, caminhando, mas com foco, com o princípio de chegar até o fim. E vemos que esses que começaram com toda a disposição, com toda aquela força, com todo aquele ímpeto, o tempo vai passando e elas vão se cansando, vão desanimando, vão parando e vão até mesmo desistindo. E já não conseguem chegar até o final da sua jornada. Porque adianta começar alguma coisa e não terminar. Coisa terrível é você iniciar e parar no meio do caminho. Coisa terrível é você ficar servindo de escárnio, servindo de zombaria de outras pessoas. Quantos começaram, de repente, um trabalho com tanta dedicação, com tanto esforço, e foram desanimando. E aí, os seus patrões observaram que aquela pessoa que chegava certamente nos horários corretos, ela começou a chegar atrasada, começou a trazer desconforto para os demais. Ela não se esforçava tanto, fazia as coisas de qualquer maneira, e com isso a desaprovação dos seus patrões fez com que ela fosse mandada embora, pelo seu descaso e pelo seu descompromisso com as coisas. E assim tem sido em todas as esferas da vida, até mesmo na escola, quando vemos que alunos tão dedicados, tão esforçados, começam a tirar boas notas logo de começo, são esforçados, prestam bastante atenção, são focados, mas o tempo vai passando, talvez o problema dentro da sua casa, familiar, talvez com as más amizades que vão se misturando, ele vai se distanciando. Tem uns que chegam até mesmo a se drogar, começam a querer fumar, e a maconha, por exemplo, é uma droga que faz com que os neurônios e a mente da pessoa comecem a ser deteriorados, começam a se desfazer dentro do seu cérebro, tirando foco, tirando atenção, distraindo, fazendo com que ela não venha assimilar aquilo que é ensinado. E tudo aquilo que nós temos que observar é que todas as coisas, se não tiverem foco, se não tiverem perseverança, se não tiverem dedicação e esforço, jamais serão concluídos. Todos os seus projetos é necessário foco, determinação e perseverança. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é somente no dicionário. E certamente você é uma pessoa que tem desejo de ser uma pessoa bem-sucedida, de ser uma pessoa de sucesso, de ter uma pessoa de alcançar um patamar maior, se destacar na sua empresa, quem sabe até mesmo no seu trabalho, quem sabe até mesmo na vida da igreja. Quem sabe você é uma pessoa que é da igreja, você é uma pessoa que é frequentadora e você de repente faz parte de uma mocidade, de um grupo jovem, dos adolescentes. Quem sabe você é simplesmente um obreiro, um porteiro de uma igreja. E um dia você almeja se tornar um pastor, um pregador do evangelho. De qualquer maneira, tudo depende do esforço, dedicação. E tudo leva tempo. E há um tempo determinado para todas as coisas. Ninguém consegue chegar de um dia para o outro em lugares altos. A vida é uma escada. E cada escada tem o seu degrau. Tem degraus a qual você vai ter que ter dificuldade de passar. Uns são pequenos, outros são maiores. O esforço e a dedicação têm que ser dedicados para você alcançar e almejar e conseguir o teu objetivo e o teu propósito. Se você não tem propósito algum, procure um, por favor. Isso é para o seu próprio bem, porque uma vida sem propósito é uma vida que não chega a lugar nenhum. É como alguém pegasse um ônibus e não soubesse para onde vai. E ela pegasse qualquer um e fosse parar num lugar onde ela nunca imaginaria onde chegaria. Quem sabe, de repente, você pega um ônibus sem saber para onde está indo. Daqui a pouco você vai parar lá no Alasca, num lugar
aonde só tem frio, gelo. E ali você não está preparado para chegar naquele lugar, porque você não tem roupas, você não está adaptado àquela temperatura. Ou quem sabe você vai para o deserto do Saara, por exemplo, que o sol escaldante de 50 graus vão queimar os seus neurônios. Você não vai ter nenhum tipo de sombra. A única coisa que você tem é só areia, areia, areia e um sol escaldante na sua cabeça. É evidente que tem cidades também, mas suponhamos que você vá para esses lugares. E por quê? Porque simplesmente você não sabe para onde você vai. Você pegou carona, entrou dentro de um ônibus, ou então de um carro, de um avião, e foi parar num lugar que você não sabia para onde ir. Simplesmente entrou porque achou que queria se aventurar. E quantas pessoas se aventuram para lugares a qual ela nem imagina que sejam, pensando ela, que seria uma aventura. E aventuras essas que podem levar à derrota, levar ao infortúnio e levar até mesmo à decepção e a tragédias terríveis. Quantos jovens têm perdido suas vidas, se enveredando no caminho da bebida, se enveredando no caminho das drogas, e com certeza, querendo depois sair, mas não conseguindo, porque as correntes das drogas, as correntes que aprisionam, principalmente pessoas que um dia foram cristãs, pessoas essas que foram criadas na igreja, mas abandonaram o Senhor. E aí, as correntes que aprisionam a alma dessa pessoa, tem 7 demônios a mais que a prendem, que a aprisionam, e faz com que ela, a cada dia mais, se distancie do Senhor. E às vezes ela até vai na igreja, mas não tem força para retornar. O coração endurecido, obscurecida a sua alma, a sua mente obscurecida pelo pecado, pelas más conversações, pelas más amizades, e o corpo acostumado com o pecado, o corpo acostumado com as drogas, tem abstinência, para quem não sabe, a pessoa que se droga, depois de 1 ou 2 dias sem consumir a droga, ocorre uma doença chamada abstinência. É quando o seu corpo ele precisa, ele anseia de ser preenchido por essas drogas. E quem sabe a pessoa também é viciada em pornografia, prostituição. Quantas mulheres, às vezes, viciadas em prostituição, às vezes tem vários namorados, vários homens a qual saem e para saciar seus desejos carnais. E homens também, e mulheres também. E até pessoas que se saciam em ter relações com homens, mulheres com mulheres. Tudo isso motivados por quê? Por motivações que nascem de um coração distante de Deus. O coração distante de Deus, imagine coisas vãs, coisas terríveis, afrontando a criação de Deus. O homem é semelhança e imagem de Deus. O homem foi projetado e feito para glorificar o Senhor. Mas o pecado, como uma mancha e como um câncer, vai corroendo tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é valoroso, todas as virtudes a qual Deus tem colocado dentro dessa pessoa. Principalmente nas pessoas que outrora, um dia, frequentaram a igreja, estiveram lá, ouvindo uma mensagem da palavra do Senhor, quem sabe desde pequenininho, ouviu a pregação, ouviu o louvor, e hoje está distante, sumido do caminho. Quem sabe um dia foi até mesmo curado, recebeu os sinais da parte de Deus. Talvez um dia estava desempregada e através de uma oração ela recebeu uma porta de emprego que se abriu. Quem sabe através de uma oração ela recebeu um livramento de morte. Quem sabe até mesmo uma revelação da parte de Deus fez com que ela viesse a não tomar decisões que viessem a atrapalhar a sua vida. E muitos seguem, e muitos se esquecem daquilo que Deus fez e se entregam à vaidade e ao caminho distante do Senhor. E hoje, a meditação de hoje vai falar a respeito de um rei famoso, chamado Zedequias. E esse que reinou durante mais de 25 anos. E esse rei foi aquele rei, o mesmo rei, a qual foi afrontado pelo exército assírio, a qual ele clamou ao Senhor com seu coração aberto diante de Deus. E Deus fez com que um anjo do Senhor, da parte de Deus, viesse e matasse 185 mil homens, porque simplesmente não só afrontaram o povo de Deus, como também afrontaram o exército do Deus vivo, o Senhor dos Senhores, que viu e olhou aquela carta de afronta, e aquela afronta que foi falada aos soldados, dizendo que eles não podiam se apoiar no Deus de Israel. Esse mesmo rei Ezequias foi o mesmo rei, a qual, no tempo, já no seu final dos seus dias, ele é acometido de uma grande enfermidade. Isso está registrado no livro de Isaías, no capítulo 38,
no versículo 8, no versículo 1 em diante. Por favor, se você tem a palavra de Deus, por favor, acompanhe, ou então simplesmente ouça, ou então volte a mensagem e preste bastante atenção naquilo que é ensinado. A palavra de Deus nos diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti, em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Louvado seja Deus. Cristo muito conhecido entre os demais, daqueles que frequentam a casa do Senhor, daqueles que porventura entraram dentro de uma igreja e já ouviram falar a respeito dessa história. A Bíblia fala que Ezequias, aleluia, foi acometido de uma enfermidade mortal, diz os historiadores, que era uma úlcera no seu estômago, algo que fazia com que ele não conseguisse se alimentar, ele foi definhando dentro da cama. E aquela úlcera foi cada dia mais apodrecendo o seu corpo, de modo que o cheiro insuportável, juntamente com a dor insuportável, ia cada dia mais consumindo aquele corpo. E a doença não podia ser curada por ninguém, a não ser pelo Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová, aquele que sara nossas enfermidades. Somente Ele podia curar. Interessante que Deus envia o profeta Isaías para ir dentro daquele palácio para falar com o rei, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. A casa em ordem a qual ele se referia à sua vida. A vida de Ezequias estava desordenada. A vida de Ezequias estava totalmente distante dos caminhos do Senhor. Ezequias estava num caminho a qual o seu coração estava obscurecido pelo pecado, obscurecido pela sua vaidade e pelo seu orgulho. O reino de Israel estava totalmente imerso junto em miséria, em desprezo, em descaso. Outrora, aquele rei que recebeu um grande livramento da parte de Deus tinha se esquecido do Senhor, tinha esquecido das suas maravilhas e se entregado simplesmente aos seus desejos. E a Bíblia fala que quando o ímpio reina, o povo padece. Isso realmente acontece isso. Zedequias se tornou um mau rei, um rei desorganizado, um rei totalmente distante dos caminhos do Senhor, fazendo que as mazelas e os castigos da parte de Deus viessem a ser acometidos sobre o povo e sobre a sua liderança, que seria o seu rei. A doença de Ezequias foi proporcionada pelo próprio Deus, porque Deus cura, Deus faz a ferida e também a cura. E dessa doença foi um ensinamento. Quem sabe você está passando por um momento difícil, quem sabe você está enfermo, quem sabe você está desempregado, quem sabe está te faltando coisas. E é permissão de Deus para que você venha retornar para os seus caminhos. É permissão de Deus para que você venha tomar uma posição. Porque o profeta foi enviado a ele para dizer: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Faça em vida o que você não vai poder fazer em morte. Não adianta tentar consertar sua vida depois que você falece. Não adianta você tentar se reconciliar com seus inimigos quando você está morto. Não adianta você tentar procurar sua família depois que você morreu. Não adianta você querer abraçar pessoas que estão distantes enquanto você está vivo e com saúde. Tudo que você deve fazer enquanto está vivo. E a ordem do rei e a ordem do profeta para que ele consertasse sua vida, aos olhos de Ezequias, trouxe tremor, e ao mesmo tempo ele se lembrou que havia um Deus de compaixão,
que tinha promessas essas, por exemplo, que está escrito no livro de 2 Crônicas, no versículo 7, versículo 14, que te diz que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, eu Senhor, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Assim diz o Senhor. E o Senhor, Deus fez com que Zedequias se lembrasse que há um Deus misericordioso, um Deus de compaixão, que perdoa pecados e que poderia mudar a história e o seu destino trágico. A Bíblia diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Provavelmente Ezequias não conseguiram ficar nem em pé e nem muito menos ajoelhado. Se estava em cima de uma cama, virou seu rosto para a parede com vergonha da situação vergonhosa e humilhante e degradante a qual estava vivendo. Orou com seu rosto para a parede, simbolizando que ele não era digno, que era indigno de perdão, indigno de compaixão, indigno de amor. Mas mostrou ao Senhor com aquela oração e com suas lágrimas, aleluia, louvado seja Deus, que já teve um tempo em sua vida em que ele orava, em que ele buscava, em que ele serviu ao Senhor em inteireza de coração. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para o profeta, antes que ele viesse até mesmo sair do palácio, dizendo, versículo 4, versículo 5, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A Bíblia diz que o profeta Isaías vai aonde estava a enfermidade, aonde estava ele dentro do palácio, cura a sua enfermidade e diz que o Senhor lhe acrescenta 15 anos na terra. Quem sabe o teu tempo foi falado pelo médico que você morreria. Quem sabe algum médico falou para você que você teria mais um ano de vida. Quem sabe talvez dizendo o médico que o câncer estava se avançando, o tratamento não estava tendo efeito. Mas o Senhor nesta tarde diz para você que Ele acrescenta o tempo de Deus, o tempo na terra ao seu favor. E Deus faz retroceder o tempo a seu favor também. Os seus inimigos irão pelo caminho contra a sua vida, mas por 7 terão que fugir. E aqueles que caçoavam, que zombavam de você, um dia terão que testemunhar que você é um Deus, serve a um Deus verdadeiro, Deus único, aquele que coloca a ferida, mas que também a cura. O que Deus que faz com que aquele que nasceu que está entre o monturo, venha se assentar entre os príncipes. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem algo a te cumprir ainda. O teu tempo na terra está sendo aumentado e acrescentado. Come e bebe desse alimento, porque longa é a tua caminhada. Longa é a tua caminhada. O Senhor Deus tem coisas grandes a realizar na sua vida. Coisas essas que farão diferenças. Quem sabe você pensa que já está velho. Quem sabe você pensa que não serve para nada. Mas para o Senhor você é valioso. A sua alma é valiosa. Os seus talentos podem ser aproveitados e ser usados para o Senhor, para que o reino de Deus venha a crescer e avançar. A volta do Senhor é iminente. O Senhor Jesus está à porta. A qualquer momento, ao soar da trombeta, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e levados aos céus. E os que estiverem mortos ouvirão a voz do Senhor e se encontrarão com o Senhor. Seus corpos serão transformados em corpos glorificados. Aleluia! E a igreja será tirada da terra. Queira ser um desses que será levado para o Senhor. Se queira ser um dos tais que será levado para o Senhor. Mas antes disso, você verá a sua família se converter. Antes disso, você verá sinais da parte do Senhor, fazendo grandes maravilhas no teu meio, através da sua boca. Almas se converterão, vidas se arrependerão, almas se renderão ao Senhor. Através das tuas mãos, pessoas serão curadas. Através das tuas mãos, pessoas serão libertas pelos demônios, porque a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome falarão novas línguas. Deus quer colocar línguas novas nos seus lábios. Deus fala para ti que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem sabe você se afastou, mas hoje é dia de reconciliação. Hoje é o dia que Deus te chama para fazer uma aliança.
e para acrescentar tempo na terra para a sua vida, para que você venha a ser uma bênção. A ordem do Senhor para você é essa: se tu uma bênção. Assim eu termino essa mensagem, te agradecendo por ter ficado comigo até agora. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se porventura você gostou, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dê um joinha, e para que outras pessoas venham alcançar e ser alcançadas por essa palavra. Um grande abraço e até mais.